Tudo bem com vocês? Outra interpretação, definição, conceito do que é ecossistema. Mais informação, mais conteúdo para vocês. Ecossistema, conjunto formado pelo meio físico, biótopo, olha aí a palavra nova, meio físico, componentes ou elementos da natureza que não são seres vivos. Lembra? Umidade relativa do ar, pressão atmosférica, água, relevo, etc. E a comunidade que com o meio se relaciona. Então você consegue ver aqui de maneira bem mais ampla a reunião de todos esses fatores ou elementos. Chamamos a isso de ecossistema. Tomando, por exemplo, aqui o nosso planeta, o nosso oikos, a nossa casa, biosfera é a reunião de todos os ecossistemas ou a reunião de todos os elementos que fazem parte de nosso planeta. Também é definido de forma mais tradicional como a camada do planeta Terra onde nós encontramos seres vivos. Somente os níveis acima de organismo é que são os objetos de estudo da ecologia. Ok? Vamos seguindo. Resumidamente, nós temos aí todos os níveis de organização representados em uma imagem só. Átomo, molécula, organelas, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Conceitos complementares que são extremamente importantes à medida que a gente vai aprofundando a ecologia. Bioma. Se você vê a representação, você vai facilmente associar o que é um bioma. Aqui nós temos representado um mapa, onde nós temos aí as representações dos continentes atuais. E você vê que nesse exemplo aparecem florestas tropicais, savanas, desertos, desertos absolutos com gelo, rocha ou areia, chaparral, campos de regiões temperadas, florestas temperadas, taigas, tundra ártica e alpina. O que esse mapa está representando? O conjunto de diferentes ecossistemas que apresentam certo nível de homogeneidade. Exemplo, florestas tropicais, florestas temperadas. Bioma é a reunião de seres vivos que caracteriza um local ou uma região. É o que a gente pode chamar, entre aspas, de ecossistema regional ou regionalizado. Em cada área do planeta, em cada área do globo, você tem um conjunto de seres vivos que caracteriza essa região. E essa região é caracterizada assim porque ela tem a sua temperatura específica, ela tem a sua pressão atmosférica, ela tem a sua umidade relativa de ar, nenhuma água, pouca água, muita água, rios apenas, mares e rios, enfim, o que caracteriza os seres vivos de uma determinada região ou localidade é chamado de bioma. Hábitat já é o espaço, o local específico na natureza onde você vai encontrar com certeza seres vivos. Hábitat. Nicho
ele está mais relacionado à função. O que cada ser vivo realiza como atividade, qual o seu grau de importância na natureza. Nós chamamos isso de nicho. Função que o organismo exerce em seu hábitat. Alimentação, abrigo, reprodução, inimigos naturais, são exemplos, são citações do que deve ser representado como nicho ecológico. Não confundir hábitat com nicho ecológico. Hábitat é o lugar, o espaço ocupado por um ser vivo na natureza. Ou o espaço, lugar ou local onde você vai encontrar com certeza seres vivos. Nicho ecológico é o que ele faz, qual é a sua atividade, qual é a sua importância, qual é a sua função no hábitat. Nicho ecológico. Continuando agora para um nível mais avançado e fechando essa primeira unidade, nós vamos falar agora sobre o que é cadeia alimentar ou cadeia trófica. De forma bem simples e resumida, significa a maneira, a forma, o método de transferência de matéria e de energia dentro dos ecossistemas, na natureza. Essa forma de transferência de matéria e de energia no ambiente, na natureza, nós chamamos de cadeia alimentar. Esses são os elementos ou os componentes de uma cadeia alimentar. Observe: produtores, consumidores, decompositores. Todos os seres que podem produzir sozinhos a sua energia ou a sua forma de alimento, nós chamamos de autótrofos. Eles podem realizar essa produção energética com o auxílio da luz ou sem o auxílio da luz. Se for com o auxílio da luz, fotossíntese. Já comentamos isso em outro vídeo. E mais à frente, em outro tema que a gente vai desenvolver, que são os metabolismos biológicos, ou metabolismos celulares, a gente vai detalhar melhor que reações químicas ou físico-químicas são essas. Por ora, fotossíntese, produção de energia com a participação da luz. Quimiossíntese, produção de energia, de alimentos sem a participação da luz, com a participação apenas de substâncias químicas, daí o nome quimiossíntese. Ok? Quem são os organismos produtores? São algas, em primeiro lugar, algumas espécies de bactérias e as plantas. Esses três grupos de organismos são considerados produtores. Vamos lá repetir: algas, algumas bactérias e as plantas. O reino vegetal. Consumidores: heterótrofo ou heterotrófico. Hetero é diferente, auto é próprio, produzir sua própria energia. Hétero não consegue ser auto, não consegue produzir a sua energia. Hétero significa diferente do autótrofo. Hétero é um prefixo que significa diferença, separação. Heterótrofo, aquele que não é autótrofo, aquele que não consegue produzir sua energia ou seu próprio alimento. Por isso, ele precisa pegar de outro para sobreviver. O que significa pegar de outro para sobreviver? Consumir. E aí nós temos três categorias: herbívoro, carnívoro e onívoro. Herbívoros são os consumidores que exclusivamente consomem vegetais ou autótrofos, ou ainda seres que exclusivamente se alimentam de produtores. Carnívoro. O carnívoro é mais eclético. O carnívoro, além dele se alimentar de carne, como diz o próprio nome, ele também se alimenta eventualmente de plantas.
ou de produtores. Não significa dizer que um carnívoro não consuma produtor ou não consuma plantas, não é isso. Significa dizer que ele já é mais eclético. O seu leque de opção é maior. A sua opção natural é a carne. Consumir a carne. Consumir outros heterótrofos, outros animais. Mas não significa que eventualmente ele não consuma plantas ou produtores. O onívoro ele vai mais além. E nós somos um exemplo disso. Além de nós, humanos, consumirmos vegetais e carnes, como os carnívoros, nós nos alimentamos do leite, nós também nos alimentamos de ovos. Ok? Essa é a diferença da ampliação do que é herbívoro, carnívoro e onívoro. Decompositores. É o que a gente chama de saprófagos, saprofágicos, aqueles que diminuem a matéria em partes, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica. Fungos, bactérias e actinomicetos. Ok? Um grupo bem específico de seres vivos. Até a próxima.